Foi? Pronto. Vamos lá. Irmãos, ó, presta atenção. A gente já falou sobre vários tipos de sofrimento. E esse aqui carece de muita atenção para que a gente aprenda, viu? A gente sabe que quando se fala em demônios, existem muitas divergências. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Mas eu só quero fazer uma ressalva a vocês aqui. Nós somos o que? Pentecostais. Diga assim, eu sou pentecostal. Qual é a diferença? Existem várias divisões dentro do cristianismo. Existe, por exemplo, os neopentecostais. Existem os tradicionais. E existem os pentecostais, que somos nós. Quem são os tradicionais? Por exemplo, são constituídos pela Igreja Batista, Presbiteriana, a Igreja Metodista. Esses, os tradicionais, eles não creem na atualidade dos dons do Espírito Santo. Eles não creem nos dons de cura, eles não creem nos dons de línguas estranhas. Então eles são tradicionais mesmo, conservadores ao extremo. Os neopentecostais são os nossos irmãos da Universal, da Plenitude do Reino de Deus, da Mundial, Igreja Mundial do nosso querido irmão apóstolo Valdomiro. Então esses são os neopentecostais, quer dizer, é um novo estilo de pentecostais. Esses aí já não creem muito no falar em línguas, entendeu? Já são meio incrédulos. Mas nós somos o que nos denominamos de pentecostais. Por quê? Porque esse nome, essa denominação diz que eu e você, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Nós cremos que existem demônios e que existem anjos. Nós cremos que existe o Espírito Santo. Nós cremos que existe a ação do diabo no mundo. Por exemplo, hoje a gente vê muita gente que entrega a sua vida aos demônios. Existe a Ubanda, a Quimbanda e o Candomblé. Ubanda, Quimbanda e Candomblé são tudo religiões de matriz africana. Foram os escravos dos portugueses, os escravos trouxeram essas religiões para cá. Então, a Ubanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Espiritismo, todas essas religiões são parecidas e são irmãs. E todas essas fazem uso do quê? Dos espíritos demoníacos. Presta atenção. Todas essas fazem o quê? Uso dos espíritos demoníacos. Com certeza vocês devem ter alguém na família que, se não, pelo menos tem alguém distante na família que já fez parte dessas religiões, ou que já frequentou essas religiões. E a gente sabe que essas religiões, quem comanda elas são demônios. Tem os orixás, tem os herês, tem os caboclos, tem os pretos velhos. Tudo isso são denominações de demônios que estão aonde? Dentro dessas religiões de matriz africana. E quanta gente, irmãos, não tem entregado as suas vidas a esses tipos de demônios, porque são enganadas por essas religiões, irmão Juraci. E o pior é que esses demônios, se aproveitando da inocência, da fragilidade dessas pessoas, eles dominam essas pessoas de tal maneira que os fazem até beber sangue humano, que os fazem até beber sangue de animais, que os fazem a matar animais e sacrificá-los. Tudo isso por quê? Por conta dessas denominações de matriz africana, dessas religiões. Quantos estão entendendo? Amém? Amém.
E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia aqui das ações dos demônios. O próprio Jesus Cristo, ele lidou com demônios, lidou com seres espirituais da maldade. Não foi diferente nos evangelhos de Cristo. Presta atenção, crianças. Presta atenção, viu? Fica quietinho aí, viu, tia? O próprio Jesus Cristo lidou com esses demônios. Como, irmão Moisés? A gente pode ver alguns exemplos na Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Olha o que a Bíblia diz. Trouxeram-lhe o quê? Um endemoniado, cego e mudo. Aí a Bíblia diz assim: de tal modo que o curou. Jesus curou quem? O cego, que era mudo também. E a Bíblia diz que depois que Jesus o curou, o cego e o mudo, ou aquele que era cego e era mudo, falava e via. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que aquela enfermidade que estava dentro, ou que estava afetando aquele homem, que era mudo e era cego, não era causado por questões naturais, mas sim por o quê? Por espíritos malignos. Por espíritos o que, irmãos? Malignos. Era causado por espíritos malignos. E quando Jesus curou aquele homem, os espíritos foram embora. Por que, irmão Moisés? Porque existem doenças que são causadas por demônios. Outro exemplo. Boa noite, irmão. Mateus capítulo 15, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, quer dizer, daquelas regiões, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, era um dos títulos de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: vai, que a tua filha está bem. Depois de algum diálogo entre Jesus e a mulher, Jesus diz: vai, a tua filha está bem. Mas só que a doença daquela mulher, daquela menina, daquela jovem, que era filha dessa cananeia, era causada por quê? Por demônios. Irmãos, olhem bem, os demônios são organizados. Não pense que demônio é desorganizado, não. Jesus disse assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E já percebeu o que é mesmo? Nós somos crentes, mas eu já vi tanta pessoa que é ímpia, até ateístas mesmo, pessoas que não creem em Deus, mas o comportamento é melhor do que aqueles que creem. Você acredita nisso? Por quê? Porque a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não pode mentir. A Bíblia tem que se cumprir. O próprio Jesus disse assim, ó. Jesus certa feita diz assim, que
o reino do diabo, ou que os demônios não podem lutar entre si, em outras palavras. O próprio Jesus diz que no reino do demônio, dos demônios, no reino do diabo, onde o diabo é o príncipe principal, os demônios não brigam entre si. A casa não pode se voltar contra a própria casa. Foi Jesus dizendo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ouça bem, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Colossenses 1, 16. Porque neles foram criadas todas as coisas, ou nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, observe, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Paulo fala sobre 4 grupos de demônios, ou de seres angelicais. Paulo fala em tronos, Paulo fala em dominações, em principados e em potestades. Observe, a primeira classe de demônios que Paulo diz: tronos. Diga comigo assim: tronos. Tronos. Por que trono? Se tem um trono é porque tem o quê? Um rei. Isso quer nos dizer que até no reino de Satanás existe o quê? Reis. Existem demônios que são cabeças, irmão Juraci. Demônios que são dominadores. Observe que Paulo também fala que existem principados. Quer dizer, isso prova que não só existe um rei no reino dos demônios, mas também existe o quê? Príncipes. Tá vendo? Existe hierarquia no reino dos demônios. Não fique pensando que o reino dos demônios é desorganizado, não. É um para um lado, outro para o outro. Então os demônios são o que, irmãos? Organizados. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Agora, continuando. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Preste atenção. Olha o que Marcos diz. O evangelista Marcos. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, ó Jesus. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha, quer dizer, o menino caía no chão espumando. Isso prova que ele tinha o quê? Epilepsia. Essa doença que atinge muitas pessoas aí também pode ser provocada por quê? Por demônios. O menino era epiléptico. A gente sabe que a epilepsia atinge muita gente hoje. E a Bíblia diz que Jesus lidou com isso também e era o quê? Demônio. Irmãos, entendem. Isso não quer dizer que toda enfermidade seja posta por dentro. Mas tem enfermidades que são espíritos de enfermidade que colocam. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Agora ouça bem.
sinagogas de Cafarnaum. E lá uma mulher se apresenta, e a Bíblia diz que essa mulher estava encurvada há 18 anos. Há quantos anos? 18 anos. E o próprio Jesus disse que essa mulher estava encurvada. E qual era o motivo, qual era a causa da mulher andar encurvada? Demônios. A Bíblia diz que Jesus põe as mãos sobre a mulher, expulsa o demônio, e a mulher o quê? Volta ao nó, a sua postura ereta, normal. Por quê, irmãos? Porque Jesus tratava com a causa e não com a consequência. Jesus ele não estava tratando com a consequência. O que é a consequência? A doença. Mas Jesus estava tratando com a causa. Quem era a causa? A causa da doença quem era? Os demônios. Aí a gente chega em Marcos 5. A gente vê que Jesus, ele foi para onde? Para uma região chamada Gerezareno ou Gadara. Quem nunca ouviu falar no endemoniado de Gadara? Aí a Bíblia diz que Jesus vai para esse lugar. Mas o interessante é que quando a gente lê um versículo atrás, ou um capítulo atrás, lá em Marcos 4, versículo 40, ou versículo 38. Do versículo 35 até o 41, na verdade. Marcos 4, 35 ao 31. Nós iremos ver Jesus naquela passagem bíblica onde ele acalma o quê? O vento e o mar. Onde ele diz aos discípulos: por que sois tímidos? Não tendes fé? A Bíblia diz que Jesus, ele estava no mar, chamado Mar da Galileia, para atravessar de Cafarnaum até onde? Gadara. Diga assim, Gadara. Ele ia fazer o que em Gadara? Expulsar o demônio da onde? Do Gadareno. Mas a Bíblia diz que nesse inteirinho de tempo, onde Jesus está no mar, para chegar até Gadara, a Bíblia diz que se levanta o quê? Uma grande tempestade. De tal maneira que a água tomava o barco dos discípulos. E quase eles iam a pique. Quase afundavam. E a Bíblia diz que eles assustados, Jesus estava na popa dormindo. O barco a gente sabe que tem a proa e tem a popa. Jesus estava onde? Na popa, quer dizer, na frente do barco dormindo. A proa é atrás, a popa é na frente. E alguns textos ainda dizem que Jesus estava dormindo aonde? Com uma almofada. Imagina aí, no meio da tempestade, Jesus dormindo numa almofada. Aí a Bíblia diz que os discípulos acordam a Jesus. E Jesus diz assim: por que sois tímidos? Não tendes fé? E a Bíblia diz que Jesus diz assim: aquieta-te vento e acalma-te mar. Mas agora vem uma interrogação para vocês aqui, para que a gente aprenda. Como é? Primeiro, minha opinião, eu não creio que o mar e o vento se levantaram sozinhos. Por que, Moisés? Primeiro, o mar e o vento não têm personalidade, irmãos. E não tem como você repreender alguma coisa que não tem personalidade. O que é personalidade? Uma pessoa que tem personalidade tem vontade, tem intelecto e tem emoções. Uma pessoa que tem personalidade, alguma coisa para ter personalidade tem que ter intelecto, quer dizer, inteligência, vontade própria e o que? Emoções. Primeiro, o vento e o mar não tem nem inteligência, não tem vontade própria, eles não podem fazer nada de vontade própria. Terceiro, o vento e o mar não têm emoções. Ele não pode chorar, não pode expressar sentimentos, não pode ficar com raiva. Então não tem personalidade.
não tem vontade, nem inteligência e nem emoções. Segundo, o vento e o mar são inanimados, não tem vida em si mesmo. E terceiro, o vento e o mar são criaturas, ou criados, melhor dizendo, por Deus. São elementos da natureza que foram criados por quem? Por Deus. E como é que uma coisa que não tem personalidade, que não tem vontade, que não tem inteligência, que não tem emoção, que não tem vida em si mesmo, que é inanimado, e que também é criador, melhor dizendo, é criação de Deus. Como é que algo que não tem personalidade, irmão Givaldo, que não tem emoções, vai se voltar contra alguém? Já imaginou isso? Tem como você estar em um rio e daqui a pouco o rio está com raiva porque você está nadando nele e se volta contra você? Não tem, porque o rio não tem emoções, não tem vontade, não tem inteligência. Aí segundo, esse rio não tem vida em si mesmo. Terceiro, Jesus ali era o próprio Deus manifestado. Como é que a criação de Deus vai se voltar contra ele? Me explica isso aí. Não tem como. Aí agora vai. Primeiro eu dei a problemática, agora vai vir a solução. Qual é a solução, Moisés? Qual é a explicação para isso? A interpretação desse texto não era o vento que estava se voltando contra Jesus. Não era o mar que estava se voltando contra Jesus. Mas eram os demônios que estavam por trás do mar e do vento. Por quê? Porque Jesus estava saindo de um lugar para fazer uma obra de libertar. Então os demônios, sabendo disso, o que é que eles fizeram? Correram quanto antes para tentar anular, impedir que Jesus chegasse até onde? Até Gadara, para libertar quem? O endemoniado. Então eles fizeram o quê? O demônio logo mandou o quê? Uma legião de demônios para que impedissem que Jesus chegasse até outro lado. Então é por isso que o vento e o mar se voltam contra quem? Por influência do mar, do maligno, dos demônios. Porque, irmãos, todas as vezes, já percebeu isso? Todas as vezes que a gente está lutando contra demônios, tem que acontecer algo em nossa vida. Não se surpreenda com isso. Todas as vezes que for para você expulsar algum demônio, todas as vezes que você estiver dentro de uma campanha em prol da libertação de algum demônio, vai acontecer isso. De se levantar alguma coisa em sua vida, seja na sua vida familiar, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, no seu local de estudo, sempre vai se levantar. Porque você está mexendo aonde? Em legiões. Está mexendo em ninho de cobra. Está futucando onça com vara curta. Então o demônio vai se levantar contra a sua vida. É por isso que a gente passa por dificuldades no mundo. Por quê? Porque a nossa meta aqui como crentes em Jesus Cristo é o que? É lutar contra as potestades e os principados. É expulsarmos os demônios. É libertarmos os cativos. É curarmos os doentes. Então todas as vezes que nós estivermos empenhados nisso, os demônios se levantarão contra as nossas vidas. Aí o interessante é que quando Jesus chega lá para expulsar o demônio, ouça bem, para a gente encerrar. A Bíblia diz que este homem estava tão possesso por demônios que ele estava onde? Nos sepulcros. Vivia onde? Quer dizer, no meio dos mortos. Ele se alimentava de carne humana podre. A Bíblia diz que nem grilhões, quer dizer, grilhões eram o quê? Cadeias. Nem cadeias podiam suportar a força daquele homem. Porque os demônios o quê? São fortes, são poderosos. Mas o interessante é que lá em Marcos, ouça bem, Marcos 5, versículo 9, olha o que a Bíblia diz, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntando ao endemoniado, ou aos
estavam possuindo o endemoniado. E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Olha o que ele diz: legião é o quê? O que é legião? Esse termo legião, Jesus ele sabia muito bem o que era legião, porque naquela época os soldados romanos, ou dentro da hierarquia dos soldados romanos, existia um nível que chamava de quê? De legião. Se você já assistiu algum filme que fala sobre o Império Romano, sempre você vai ver as legiões, ou os legionários romanos. Já ouviu falar nisso? Legiões romanas. Sabe quantos são constituídos? Ou de quantos soldados são constituídos uma legião? 6.000. Isso quer dizer que existia 6.000 demônios só em um homem só. Existia quantos mil demônios, irmãos? 6.000. Pode isso? Pode isso? Diga assim, pode. Olha, o diabo ele tem tantos demônios à sua disposição que para atacar apenas um homem ele pode enviar 6.000. O diabo tem tantos soldados à sua disposição, irmão Juraci, que para atacar uma família ele pode enviar 6.000 ou mais. Mas só que a Bíblia diz que quando Jesus expulsa os demônios desse homem, sabe qual foi o pedido dos demônios? A Bíblia diz que existiam ali mais ou menos 2.000 porcos vagando naquelas planícies. Os demônios dizem assim: nos manda para os porcos. Jesus diz: pode ir. Sabe o que eles fizeram com os porcos? Precipitaram os porcos aonde? No precipício. Mataram, afogaram os porcos. Por quê? Porque a única intenção do diabo é destruir com a vida do ser humano. O diabo não tem boas intenções para com os homens, para com os seres humanos. O diabo só tem uma intenção, um intuito, que é destruir com a vida do homem. Quer dizer, se Jesus não tivesse expulsado os demônios daquele homem, o que é que os demônios fariam com aquele homem? Acabaria com a sua vida, o matariam uma hora ou outra. Ele brincou tanto com o homem, iria brincar com o homem, até no momento que enjoaria e acabaria com a sua vida, como fez com a vida dos porcos. Agora olhe bem para a gente encerrar aqui, para você ver o tamanho do amor de Jesus pela vida do homem. Jesus preferiu que animais morressem do que o homem morra, ao invés do homem. Jesus ele preferiu a morte de animais do que a morte de um homem. Porque isso aí, irmãos, é para se cumprir João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A parte da criação que Deus mais ama é os homens. É o homem, irmãos. O homem, irmão Givaldo, é a coroa da criação de Deus. Se Deus não houvesse criado o homem, a criação de Deus seria incompleta. Porque o homem é a única criatura de Deus racional, junto com os anjos. Mas só que os anjos não têm sentimento. A Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 20, que só um anjo matou 185.000 pessoas. Isso prova que os anjos não têm o quê? Sentimento, não têm emoções. Os anjos só sabem cumprir mandatos, ordens, mas eles não esboçam sentimentos por ninguém. Mas os homens têm sentimentos, e são por essas criaturas, por nós, que Deus tem esse amor tremendo, esse amor tão grande. Preferiu matar os animais do que aquele homem. Então levante as mãos assim em nome de Jesus Cristo. Nas suas mãos, irmãos, tem poder para expulsar os demônios. Você vai chegar em casa e aonde estiver, seja na mente, seja no corpo de alguém lá, se você não puder colocar as mãos na cabeça dele ou dela, se ele não deixar você colocar as mãos na cabeça, você durante a oração noturna, você vai orar por ele dizendo assim: todos os demônios que possuem este homem, que possuem essa mulher, sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. E você vai ver se a partir de hoje todos os demônios não cairão fora da vida dessa pessoa, porque há poder no nome de Jesus.
para expulsar os demônios. Marcos 16, Jesus diz assim: e em meu nome expulsarão o quê? Os demônios. Foi Jesus que nos deu essa autoridade. Então todos os demônios que estão agindo em sua família, que estão agindo em prol da sua família, está repreendido agora, em nome de Jesus. Todos os demônios do homossexualismo, do lesbianismo, da bebedice, do alcoolismo, do tabagismo, está repreendido em nome de Jesus. Quantos creem que Jesus pode expulsar os demônios? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para que Jesus repreenda todo o espírito maligno que tenta tomar as nossas mentes, que tenta colocar dúvida em nossa mente. Vou saber, irmãos, nunca aceite dúvida em sua mente, viu? Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide que Jesus pode expulsar demônios, que Jesus pode expelir doenças, porque é bíblico. Jesus disse que no seu nome expulsaríamos demônios, empunharíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Foi Jesus quem disse. Não foi outro, não foi Pedro, não foi Paulo, foi Jesus que nos deu autoridade sobre os demônios. Quantos creem que Jesus pode libertar pessoas? Vamos orar. Se vocês tiver alguma pessoa em sua família que precisa de libertação, Jesus vai libertar hoje. Amém? Vamos orar pela última vez. Senhor Jesus Cristo, onde estiver, Deus, onde estiver um demônio, Deus, tentando tomar a mente de alguém aqui nessa noite, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todos os demônios, Senhor, o demônio da rebeldia, Senhor. Oh Deus, o demônio que coloca vingança no coração, que coloca vontade de matar, de matanças, está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Deus, o demônio que age aqui, Senhor, nessa comunidade, tentando, Senhor, usurpar a vida, Senhor, dessas pessoas que moram aqui. Oh Jesus, da população dessa comunidade está repreendido em nome de Jesus. O demônio do homossexualismo, Pai, o demônio do lesbianismo, em nome de Jesus Cristo, saia! Em nome de Jesus Cristo, visita a família do teu povo, Pai, e repreende todos os demônios que quer colocar inimizade no meio da família do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito